Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico mensageiro do Mestre Jesus. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou. Venho nesta terra santa falar pra você, a pedido de um amigo que em forma de luz um dia me apareceu, me dizendo coisas que então não sabia. Quando olhei em minha volta, estava Jesus.
Sou mensageiro, trago no meu coração a semente do amor. Sou mensageiro, trago aqui este remédio para curar sua dor. Venho nesta terra santa falar pra você, a pedido de um amigo que em forma de luz um dia me apareceu, me dizendo coisas que então não sabia. Quando olhei em minha volta, estava Jesus. Sou mensageiro, trago no meu coração a semente do amor. Sou mensageiro, trago aqui este remédio para curar sua dor. Estrelas que as noites no céu se põem a brilhar, estrelas que enfeitam o céu na noite de luar. Eu me sinto criança e me ponho a brincar, como o pássaro canta sob a luz do luar, sob o azul do infinito. Meu pensamento vagueia nesta noite tão clara, a luz da lua cheia, tão distante de mim. Estas nuvens de estrelas, como aves que voam e nos campos vagueiam, e na praia deserta deixo rastros na areia. Tão distante de mim, estas nuvens de estrelas, como aves que voam e nos campos vagueiam, e na praia deserta deixo rastros na areia. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá
tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Ademir, convida a Juscelia para dar palestra para nós aí. Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração, por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou seu amigo. Jesus. Gratidão, muita paz para todos. Bom trabalho. Gratidão. Bom demais te ouvir. Bom demais cantar para vocês. Deus abençoa. Obrigado pelo carinho de sempre. Estamos juntos. Juntos e separados. Pois é. Boa noite a todos. E juntos.
Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. A nossa gratidão ao Toninho e à Priscila e a todos os nossos irmãos de jornada que estão aí, e a nossa amiga Juscelina. Juscelia. Lá da Que Bahia, daqui a gente vai estar fazendo isso daqui para a gente também. lá de Jacuípe, da Bahia. Que bacana. Isso é que é bacana. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Mensageiros do Bem. Deus nunca abandona seus filhos à própria sorte. Acredite, você tem anjo da guarda e é um trabalhador divino que não resolve seus problemas, mas lhe intui e lhe oferece bom ânimo. Portanto, não tenha medo. A força do bem é sempre maior que a contrária. Por vezes, é natural sentir-se abandono ou pensar que as energias malignas lhe dirigem a vida. Em verdade, não basta saber que tens proteção espiritual. Necessário se faz entregar ao bom combate e efetivar as boas obras sem receios. O profeta Josué assim compreendeu. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que te andares. Bíblia Almeida, fiel e corrigida. Josué 1:9. Mensageiros do bem, neste momento que nós estamos, que serenamos os nossos corações com essas vibrações positivas da música, essa emanação bacana que o nosso irmão Toninho trouxe para a gente, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer o dom da vida, a oportunidade da encarnação, os amigos de jornada, agradecer essa noite, a esse momento de estudo e de reflexão. Vamos agradecer também a Jesus, que é o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, que deixou seus exemplos para que possamos seguir. A nossa gratidão. A espiritualidade amiga que se faz presente, que ela esteja ao lado agora da nossa irmã Priscila, para que possa estar instruindo, e esteja também ao nosso lado, para que possamos abrir os nossos corações para o entendimento desse estudo e dessas reflexões. E, Senhor, esteja visitando todos os nossos irmãos que estão nos leitos de hospitais, com dificuldades, com problemas, passando dores. Que o Senhor esteja derramando um pouquinho do seu amor em cada um, nos corações de cada um, para que todos esses que venham a receber se sintam confortados e consolados. E aquele que está no nosso coração, no íntimo de cada um, que nós agora estamos mandando essas energias e essas vibrações, que possam estar recebendo este amor que vem de Jesus. A nossa gratidão. E, Senhor, esteja do nosso lado, nos abençoando. A nossa gratidão por essa noite, que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Priscila, seja bem-vinda. Deus abençoa. Você tem uma hora para estar conversando conosco. Gratidão. Boa noite, vocês me ouvem? Me ouvem bem? Ok. Bom, boa noite aí a todas, todos. Toninho, obrigada pela música maravilhosa. Estava aqui com a câmera desligada, mas bem concentradinha te ouvindo, prestando atenção nas letras maravilhosas e bem pertinentes, né? A nossa troca de hoje. Eu quero agradecer o convite, quero agradecer, como a Demira já falou, na prece, e tanto quanto depois, a essa nossa noite, a poder adentrar a casa de vocês com tanto carinho, tanto respeito, e com uma partilha, uma proposta de partilhar sobre um tema que
nos é muito comum, mas ao mesmo tempo ele pode ser um pouco espinhoso, mas que hoje a gente vai trocar num nível muito gostoso, espero. Espero que vocês saiam daqui, desse nosso encontro, provocados e provocadas positivamente quanto a esse tema. Bom, eu preciso fazer alguns combinados com vocês, né? Quem estava aqui da outra vez que eu vim, sabe que eu não gosto de falar sozinha. Eu fico até brincando. Eu sei que é um costume nosso colocar palestra, né, no nome das nossas atividades, mas eu vou começar a fazer uma campanha para mudar, para ser um D de prosa, fogueira virtual, porque eu acho que é muito mais proveitoso, muito mais gostoso, quando a gente troca e eu escuto vocês. Então, já vou aí para os combinados. Não existe interrupção. Vocês não precisam nem avisar, dizer que quer falar. Vocês podem tirar do mudo aí e falar quando vocês quiserem. Inclusive, isso é essencial para que a gente continue as atividades, porque tem horas aqui que se vocês não responderem, tipo, daqui a pouco a gente não vai conseguir nem continuar o estudo. E 1 hora só não vai dar não, viu, Demi? Eu preparei aqui umas 3 horas. 1 hora é pouco. Brincadeira. Mas algumas páginas aqui eu confesso que eu escrevi sobre o tema. A pandemia me fez voltar o amor pelo papel. Então, está escrito aqui à mão mesmo, no papel, e é isso. Bom, exatamente aqui, meu roteirinho está aqui, ó, do meu ladinho. Então, eu já vou convidar vocês o seguinte: quem se sentir à vontade aí para eu ver as carinhas de vocês e puder e quiser tirar a câmera do pretinho para eu ver os rostinhos, eu fico muito feliz. Se você não quiser, tudo bem também. Não importa se você estiver de pijama, se você estiver descabelada, não tiver tomado banho, é a vida, né? Tá frio, a gente há de entender. A gente tem, inclusive, uma herança histórica, né, no nosso país, de sermos colonizados por pessoas que não apreciavam muito banho, mas vocês não apegam muito nisso, não, viu? Bem importante. Não sei como é que tá aí de frio, mas aqui em Divinópolis estamos de que frio ainda. Mas então, Aqui está um vamos lá, ticão. né? Então, pois é. Então, eu estou até entendendo. Vocês estão achando que o cheirinho está transmitindo pela câmera, né? Pensamento mágico. Às vezes a gente fica pensando nisso. Não julgo ninguém, gente. É a vida, é isso. Mas mais de 2 Banho eu dias sem... tomei, só está gelado. Não, Banho eu tomei. muito bem, muito bem. Agora, mais de 2 dias sem banho é perigoso, viu, gente? Não, mais de 12 horas pode não. Exatamente. Então, vamos lá. Nosso título, né? Nosso tema de hoje. Antes de perguntar para vocês, mostrar aqui para onde é que veio. Eu veio desse livrinho aqui, vocês estão dando para vocês verem, que é Renovando Atitudes do Hamed. É um autor espírita que eu aprecio muito. Então, eu usei esse texto, Aprendendo a Perdoar, tá? Está no livro, depois vocês podem pegar. E esses 2 livrinhos aqui, Os Prazeres da Alma e As Dores da Alma. Usei o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e usei o Livro dos Espíritos para basear em alguns pontos. Eu recomendo bastante esses livros. E principalmente As Dores da Alma e Os Prazeres da Alma são livros que vão dissertar, baseado nas obras básicas, sobre os nossos sentimentos, emoções e reações. Então, eu usei As Dores da Alma para me basear quando eu for falar de mágoa. Eu vou falar de mágoa e ressentimento. Então, isso está no As Dores da Alma. E usei perdão para falar nos prazeres da alma está o perdão. Então, eu fiz a junção aí. Os 3 livros são do mesmo autor. Vale a pena. São textos, assim, profundos. Não, gente, não é livro de livramento, assim, de ufa, acabei de ler. Não, é livro de degustar, assim. Conforme a música que Toninho estava cantando. É para andar devagar, sem pressa, ler gostosamente e apreciar o que essa obra provoca a gente. Então, para começar, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês leram o título, né? Aprendendo a Perdoar, vocês pensaram o quê? Eu vou falar do quê? O que vai acontecer aqui hoje?
Quais são as expectativas? O que vocês pensaram? É com vocês, viu, gente? Vou até me pôr no mudo. Tipo, se eu tivesse numa escola e eu vou aprender as letrinhas. Então, aí você vai estar passando para a gente um pouco de como perdoar o irmão e, às vezes, até também me perdoar, né? O mais difícil é a gente se perdoar, para depois perdoar o próximo. Primeiro nós, depois os outros. Eu espero encontrar aqui reflexões para minha caminhada, né? Minha semana que está chegando, a nossa semana, né? E que eu possa refletir muito no meu dia a dia sobre o que eu vou ouvir aqui hoje. Também espero, viu? Também espero, viu, Toninho, que ao longo da semana vocês fiquem pensando sobre isso. Pode falar, Juscelia. Eu penso que o perdão não é algo fácil de se exercitar. Mas como a irmã falou aí, nós só vamos conseguir fazer isso lá fora se nós exercitarmos dentro de nós. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, aquilo que eu conquistei. Se eu não aprendo a perdoar, dificilmente eu irei aprender. Se eu não aprendo a me perdoar, a me aceitar na condição que eu estou, não sou o que eu estou, dificilmente eu irei fazer esse exercício com o outro, né? Porque nós só iremos dar, oferecer aquilo que está dentro de nós. E isso é importante que tenhamos essa consciência, né? Todos vocês estão certíssimos e certíssimos. E aí, eu quero pegar um outro ponto, a gente vai voltar um pouquinho, eu quero que vocês embarquem um pouquinho no pensamento comigo. Tá falhando? O que para mim tá, vocês estão me ouvindo bem? Tá bom? Então tá. Vou pedir que vocês me contem qual que é a primeira vez, ou o que vocês lembram quando vocês escutam assim, a palavra perdão. O que é a primeira coisa que vem à mente? Perdão tá ligado a quê? Sem ser isso que vocês acabaram de falar, sem ser auto-perdão. Perdão tá ligado a quê? Coisas comuns do cotidiano que a gente escuta. Perdão está ligado a ofensas, a mágoa, ressentimento. É alguém que vem nos fala alguma coisa que às vezes a gente não pensa e já toma aquilo como ofensa. E já tem aquilo, né, como a pessoa já vem com uma... A gente não espera nem a pessoa falar, já fica armado para se defender. Então, aí fica difícil, a gente traz essa energia para dentro e guarda ali, e fica remoendo aquilo. Aí a gente consegue se livrar dessa energia, né, desse perdão. Pode falar, Maria Beatriz, fica à Abre, vontade. Bia. Está fechado, Bia. Obrigada. Desculpa. Perdão é construído, né? Desde lá da infância, que a mãe a gente pede para a gente pedir desculpa e tudo. E ele vai sendo construído. E hoje, assim, hoje eu sei um pouquinho, assim, sabe, o veleiro lá no final do mar, o que é perdão. Eu estou aprendendo agora. Ou, pelo menos, eu estou tendo consciência do que é perdão agora. Porque hoje eu vejo que muitas coisas foram descartadas, eu perdoo, mas não quero conviver. E eu acredito que o grande desafio para mim hoje eu entendo assim, quero que você me fale se eu estou pensando errado. O perdão para mim hoje é perdoar, conviver e me permitir que aquela pessoa não seja mais minha confidente, mas que eu possa sentar e amar. Ela só não precisa ser mais confidente, porque uma vez que envolve o perdão,
fica intrínseco aí que houve uma decepção, né? Agradecida. Diz Jorge Larrat que você perdoar não quer dizer que você é obrigada a estar junto, e sim perdoar de coração. Mas você não tem por obrigação de conviver com essa pessoa. Uma palestra de Jorge Larrat no Pinga Fogo. Eu vi essa semana. Se eu estiver errada, Priscila, Jorge Larrat que errou. Não fui eu, não. Não, palavras dele. Eu tenho o WhatsApp dele, viu? Vou contar que você está usando o nome dele aqui em vão, viu? Tô brincando. Em Tá vão? errado, não. Em vão, não, que eu sou apaixonada por ele. Gente, tem mais coisa. E vocês vão, a hora que vocês falarem, eu conto o que que é, mas vocês vão ter que falar. A Bia chegou bem perto de falar o que que é. É porque vocês estão muito acostumados com coisas que a gente fala sempre na doutrina espírita. Só que eu posso estar equivocada, vocês me corrijam aqui. Eu acredito que boa parte de vocês circularam em outra religião antes de serem espíritas. Existe também o perdão que eu possa, eu não desejar mal para aquela pessoa que às vezes me ofendeu, né? Às vezes não falou até assim, sem maldade, mas eu tenho aquilo como ofensa. Então, assim, eu não desejar mal àquela pessoa, ao vê-la não fugir, não sair do caminho dela, né? Então, assim, é uma sequência de aprendizado que a gente vai tendo, a gente vai conseguindo praticar isso, mesmo com a nossa dificuldade, com a nossa ignorância, a gente precisa praticar, né? Eu não falo que a gente tem, que quando a palavra tem, a gente se sente obrigado a fazer aquilo, mas eu preciso fazer aquilo, né? Fica mais leve. Quando eu falo eu preciso fazer, quando eu falo que eu tenho, eu me obrigo a fazer aquilo sem ter condições. Então eu preciso perdoar, mas eu preciso entender que quando aquela pessoa que me ofendeu, me fez o mal, né? Eu não fugi, se ela vem ali na minha frente ou por aqui, eu não posso desviar do caminho, eu tenho que seguir em direção. Se eu encontrar, se eu puder dar um bom dia, uma boa tarde, né? É claro que eu não vou abraçar aquela pessoa, que eu vou talvez causar mais, como se diz assim, eu vou deixar aquela pessoa constrangida, né? Porque eu vou talvez ficar com mais raiva de mim. Então, eu vê-la por onde está ali, eu passar e, né, se eu der bom dia e não responder, eu sigo meu caminho, eu vou embora. Então, acho que eu entendo mais ou menos desse lado aí também. Toninho, Priscila, é isso que eu entendi que Larrat disse, entendeu? Uhum. Não é que a pessoa está vindo de encontro a você cair fora. Não. Você passa por ela. Você só não tem obrigação, você não é obrigada vai da sua vontade, tá? A compartilhar seu dia a dia com essa pessoa. Exato. Foi essa explanação que ele fez na rádio web, tá? No Pinga Fogo. Foi isso que ele disse. Eu tenho um exemplo, né, que eu tenho essa proposta para mim, porque um dia eu magoei muito uma pessoa e ela não se permitia nem ficar no mesmo espaço que eu, né? Então, um dia que eu entrei num lugar, ela viu que eu estava chegando e ela se permitiu entrar nesse mesmo espaço, eu já agradeci tanto a Deus, sabe? E foi assim, devagarzinho. Ela foi se permitindo sentar na mesma mesa comigo. E hoje ela já me cumprimenta. Então, isso para mim é tão grandioso que eu quero fazer isso também. Eu não quero que essa pessoa, já que uma vez eu a magoei, eu não quero que ela volte a confiar em mim. Eu vou respeitar os limites dela. Mas eu acho muito lindo esse processo que eu estou vivendo e me proponho a vivê-lo também. Ô, Priscila, eu Diga. estou aqui pensando
que a gente estuda muito sobre o perdão, lê muito sobre o perdão, e o perdão deve ter essa importância tão grande mesmo, que a ponto de Jesus falar, se você vier colocar sua oferenda no altar, e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, volta lá, reconcilia com ele primeiro, depois volta e faz sua oferenda. Eu quero chegar num ponto da minha vida, estudando tanto e ouvindo tanto falar sobre o perdão, que isso introjete em mim e se torne uma prática que eu nunca mais me ofenda com nada. Que as pessoas podem falar, fazer as coisas, e eu não vou me ofender e vou olhar para ela com olhos de misericórdia, porque é isso que eu tenho aprendido na doutrina e é isso que eu quero colocar em prática. Um dia, de tanto ouvir, de tanto todo mundo bater o martelo, marretar nessa questão do perdão, um dia eu vou ser assim. Vou conseguir ouvir as ofensas e falar, coitado, tanta coisa que ele ainda tem que aprender, quanta misericórdia eu ainda vou ter dele, vou ter que orar por ele ainda, porque quem ainda está nos descaminhos, caminhando contra os ensinamentos, ao contrário aos ensinamentos divinos, né, que Jesus veio nos trazer, ele vai ter que retornar no caminho. Então, quando ele tiver que retornar, ele vai passar por dificuldades, e aí a gente ainda vai ficar com pena dele. Então, tem que fazer oração por ele ainda. Ao invés de a gente ficar pensando mal para ele, desejando mal, fazer oração para ele e não deixar que isso nos incomode, para que a gente não adoeça. Porque o que nos adoece é ficar guardando essa mágoa, esse rancor. Isso faz a gente adoecer. E à medida que eu perdoo, ou que eu nem me incomode, não é que eu não me incomodo, que eu também não sou de ferro, né? Mas um dia eu vou chegar lá e vou entender, olhar para o meu irmão que está me machucando, que está fazendo alguma coisa contra mim, com olhos de misericórdia, pedindo a Deus por ele, para quando ele retornar, quando ele começar a entender, quando cair na real, quando a ficha cair, que ele não sofra tanto, para conseguir fazer esse caminho de volta. Tá bom? Era isso que eu estava aqui pensando, e dá um tanto de minhoca na minha cabeça. Então, eu quero ouvir sua resposta. Faz muito sentido tudo que vocês falaram. Vocês já levantaram vários pontos do que está aqui no meu roteirinho. Eu posso até mandar uma foto depois para o Ademir para ver que vocês estão muito bem sintonizadas e sintonizados. Mas não é isso ainda, gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que quem ainda não falou sabe a resposta. É aquela coisa assim, perdoar é simples. É o que a gente sempre escuta. É basal. É fazer a outra aquilo que eu quero que faça por mim. Essa é uma das coisas. Tem mais. Priscila, perdoar é encontrar-se com a pessoa e falar assim, estabelecer um caminho de reconciliação, é fácil. E o que mais me pega é a convivência. Conviver novamente. Porque, até agora, para mim, eu entenderia que esse é o perdão. Mas eu vejo que eu vou acrescentar alguma coisa para mim. Né? Camila chegou, aguarde. Camila Gonçalves, pode falar. Ai, agora vai. Boa noite, pessoal. Atrasada hoje. Perdoar, para mim, essa é a pergunta, né? Isso. É deixar com o outro o que é do outro e acolher em mim aquilo que é meu. Explicando isso de forma rápida. Se o outro me magoou e eu me senti ofendida com aquilo, porque aquilo mostrou alguma coisa que está dentro de mim e que eu ainda não consigo lidar. E que, quando eu peço perdão para o outro por algum erro que eu cometi, quer dizer que eu reconheci o meu erro
e estou em busca da evolução e quero auxiliar o outro que eu machuquei a também pensar dessa forma, não na base da obrigatoriedade, mas na posição de crescer e evoluir juntos. Isso é o ápice, né? É uma coisa que eu, Camila, ainda não consigo fazer ainda não, tá? Ô Priscila, também tinha uma coisa. Eu não me permiti ser ofendido. A pessoa pode vir com a bomba ali, mas eu me defendo. Aquela energia não passa para cá. Tem um ponto exclusivo só sobre isso no que eu vou falar. Sobre isso que você, Toninho, falou e que a Lenita tinha falado um pouquinho. Vocês não falaram, mas por causa do nosso tempo, eu vou falar para a gente não perder aqui o caminho que a gente vai fazer. Vocês não disseram, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram que perdoar é perdoar 70 vezes 7. Vocês nunca ouviram isso? Já. É o básico, gente. A gente cresce ouvindo isso, essa frase. Eu tenho uma música que fala sobre isso. Sim, eu sei. Perdoar é perdoar 70 vezes 7. Perdoar é esquecer. Essa também é clássica. E vocês não disseram. E eu sei que vocês já ouviram. Que perdoar é esquecer. E talvez, inclusive, eu falando agora, vocês fiquem com essa coisa, né? Mas perdoar, então, é esquecer? E aí, gente? Perdoar é esquecer? Essa vocês não vão responder agora. Eu não. O Alessandro Killer, ele fala que se perdoar é esquecer, cuidado que o alemão tá chegando por aí. É amnésia, Alzheimer. Eu também não. Eu não concordo com que perdoar é esquecer. Perdoar é lembrar e não sentir mágoa daquilo que foi causa, né? Porque esquecer é como a irmã falou, é amnésia, é Alzheimer. Então, é lembrar da ofensa e não trazer para o coração, né? É isso que eu acredito na questão do perdão, porque esquecer nós não vamos. Mas, assim, nós precisamos compreender que cada um de nós estamos em um grau de evolução. E por que eu permito que a fala, a ação do outro me magoe, deixe marcas em mim? Por que eu permito isso? Né? Porque a vida é minha. Sou eu que tenho o controle de mim mesma. Sou eu que tenho o controle das minhas emoções, do que eu sinto. E porque se é o outro que está agindo dessa forma, de forma negativa, grosseira, por que eu permito que isso chegue até mim e me deixe marcas? Né? E toda vez que eu me deparo com situações que possa criar essa mágoa, deixar marcas em mim, e que eu sinto alguma coisa, eu imediatamente eu reflito. Por que, Juscelia, você está permitindo que isso lhe atinja? Por que você está permitindo que a ação do outro chegue a você e lhe deixe alguma marca? Marca essa que tem a lhe trazer mágoa, ressentimento, tristeza, raiva, porque tudo isso nós sentimos porque, pelo menos, ainda me encontro numa condição de espírito inferior, né? Buscando essa evolução. Mas por que eu permito isso? Como a irmã falou, existe algo dentro de mim, e aí a gente precisa refletir sobre isso, que precisamos transformar, que precisamos trabalhar para modificar. Porque senão, se eu já tivesse alcançado uma evolução tal, eu não permitiria que a ação do outro, que a palavra do outro me magoasse, deixasse em mim determinadas marcas, né? Então, eu preciso trabalhar isso em mim para vencer. E a gente tem Jesus como modelo, e também me recordo quando ele estava no madeiro, que ele olhou naquele momento crucial e disse, né? Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. E se nós analisar isso, esse ensinamento de Jesus, em cada ação, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que é que está falando, o que é que está fazendo. E aí, vai trabalhando em nós essa conquista de se melhorar a cada momento, a cada instante. Né?
Então, assim, está em nós ainda esse germe que a gente permite que o outro nos ofenda. Então, precisamos trabalhar em nós isso, para vencer. Esse tema, por isso que eu falei que a gente precisava de um seminário de 3 horas, porque ele é um tema espinhoso, porque eu vou discordar respeitosamente do que você, Juscelia, e você, quem falou que foi a Camila, numa dada medida, não no todo, e eu vou explicar por quê que eu discordo de vocês. E aí eu já vou adentrar no sentido de perdão que a gente carrega. Quando eu conversei com vocês e perguntei assim, eu tenho certeza que vocês aqui, boa parte de vocês vieram de alguma outra religião. Enquanto aí massa e história mesmo de mundo, a gente tem uma influência muito grande da Igreja Católica, né? Do cristianismo que é proveniente da Igreja Católica. E quando a gente fala em perdão, até no dicionário, quando a gente vai buscar no dicionário em tudo, tá remissão dos pecados. E vocês já devem ter percebido que quando a gente fala da doutrina espírita, a gente não usa o termo pecado. Não existe pecado para a doutrina espírita. Pode ser até que algum companheiro e companheira use a palavra, mas para nós não é pecado. Para nós é conflito moral. É conflito moral porque as leis morais da vida estão na nossa consciência e quando a gente não consegue se conectar a elas, a gente entra em conflito conosco e com o outro. Então, não tem a noção de pecado. Mas tem essa noção muito comum de remissão de pecados, de perdoar o meu semelhante enquanto eu estou a caminho, que é uma das passagens que, inclusive, consta no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e que vem aí prescrita a Bíblia, no sentido de eu tenho que me livrar, e realmente o sentimento às vezes é muito esse, eu tenho que me livrar dessa mágoa ou desse sentimento enquanto eu posso. Como espíritas que somos, e o Hamed, ele brinca muito com a gente, brinca, mas de maneira muito séria nos textos, ele fala assim, olha, não adianta você correr. E aí eu lembro, vou pegar lá a música que a Toninha trouxe lá no início, não adianta você andar depressa, correr, para buscar um perdão, sendo que ele não faz sentido, não é um perdão de uma mente que refletiu em cima daquilo que aconteceu. Não dá para ser uma prática de livramento. Então, assim, eu quero ficar logo livre disso, quero evoluir logo. Porque, às vezes, a gente tem essa ânsia. Eu acho que da última vez eu até usei esse exemplo aqui com vocês. Sabe aquela sensação, assim, depois de ler muito, de ouvir muito Jorge Larrat, Rossandro, de vir aqui, que vocês pensam, a gente chega num ponto e pensa assim, nossa, essa parte aqui da minha vida eu já evoluí. Eu já refleti, estou melhor. Aí acontece uma situação, o que você faz? A mesma coisa que você fazia antes de ouvir a palestra. Assim. Você tem a mesma reação. E você pensa assim, poxa vida, mas eu pensei que esse ponto aqui eu já tinha melhorado. Aí dá até aquele desânimo e não melhorei. Ou você ignora, pensa que você melhorou, mas na verdade você sabe que você não melhorou, mas você se engana e pensa que você evoluiu e que está melhor. A gente tem esses vai e vem. Esse movimento pendular, como um relógio antigo, na nossa reencarnação, na nossa existência. Eu não sei quando, e aí vai demorar um bom tempo, infelizmente ou felizmente, porque o tempo, essa nossa existência é uma página na eternidade da vida. Então, o tempo é relativo, mas essa existência, ela é um fragmento do que a gente tem ainda a trabalhar e fazer. Então, chegar no ponto em que algumas coisas não vão nos atingir, ou não vão nos afetar, vai demorar um pouco. E se eu estou dizendo isso para vocês, a gente tem um pequeno, grande problema com isso. E aí eu vou explicar. Nesse texto do Hamed, que chama Aprendendo a Perdoar, que é o título do nosso encontro de hoje, ele vai destrinchando, ele vai detalhando o que acontece que a gente não perdoa. Quais são os sentimentos que a gente tem e o que a gente pode fazer.
Uma das coisas que ele diz, inclusive, foi uma coisa que a Bia citou, e eu vou chegar lá na frente, falando disso. Mas então, não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é simplesmente uma receita exata de ser secamente, né? 70 vezes 7. Não é um princípio fraternal que eu tenho que carregar de uma maneira irrefletida. Perdoar não é reprimir sentimentos. E aí é um ponto muito importante, que foi o que eu falei aqui na dada discordância. Perdoar não é oferecer uma postura de apatia ou de passividade. Sabe a coisa, não vou fazer nada, não, tá morrendo por dentro. Aquele sentimento, aquele incômodo, aquela vontade de passar a cara da pessoa no asfalto. Se vocês não tiveram isso, eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que já teve. Mas está lá. Não, sou espírita evoluída, vou segurar aqui. Aí talvez agora vocês estejam pensando assim, mas o que essa menina está falando? Para a gente soltar aqui os cachorros e bater na pessoa? De maneira alguma, não é isso não. Vocês vão entender. Mas não é camuflar. Eu quero que vocês pensem comigo uma lógica de vasilhinha na geladeira. Sabe aquelas vasilhinhas na geladeira que a gente engana as pessoas? Então tá lá a vasilha de sorvete, mas é feijão. Aí tem uma vasilhinha de requeijão, mas não é requeijão, é coalhada. E tem uma Tupperware, a única que você tem na sua casa, que tem uma vedação incrível, que tem gente que já fez até consórcio para comprar Tupperware. Gente, eu juro para vocês que eu só não fiz porque eu perdi a menina que estava fazendo. Que vasilhinha boa, viu? Ó, vasilhinha boa, Tupperware. A gente faz igual essas vasilhinhas, com as coisas que a gente não gosta dentro da gente. Os nossos sentimentos, emoções e reações. Principalmente sentimentos e emoções. Aquilo que não está muito legal, você vai guardando, assim, que você pensa, poxa, não tem como eu triturar essa pessoa e jogar no lixo. Perdoar não é esquecer. Então, não vou esquecer. Então, vou guardar isso aqui num lugar que eu não vejo tão cedo. Aí, coloco um monte de coisa na frente e empurro as vasilhas lá para o fundo da geladeira. Não é parar. Perdoar não é o distanciamento apenas por si só. Não é só manter distância. Apenas isso. Não é só isso. Não é reprimir os sentimentos, não é ser conivente. Um ponto muito importante. Não é ser conivente, não é ser coerente, não é permitir comportamentos que estão te causando dor, que estão desrespeitando a sua forma de ser no mundo, porque você perdoou. E agora, hein? Eu falei isso tudo e ainda não falei o que é perdão, né? E aí vocês vão ficar aí matutando até os 2 últimos minutos, que vai ser quando eu vou contar. E aí, gente? O que acontece que a gente não perdoa? O que a gente bota nessas vasilhinhas? O que a gente coloca nessas vasilhinhas? Eu quero que vocês pensem aí. Sim. Orgulho, a vaidade. E muito mais coisa. Quero que vocês pensem aí a última vez que vocês ficaram magoados, com raiva, hashtag chateados com alguém. Pensem aí. Eu acho que uma das primeiras posições que eu tomo para a minha pessoa é vitimismo. Porque eu vejo só o outro. Ele errou. A minha parcela sempre fica assim, numa bolha intacta. Então, eu acho que é uma postura bem de vitimismo que eu, Maria Beatriz, uso. Infelizmente. Vamos ver. Eu vou falar, e aí depois, se você não quiser partilhar, não precisa, mas pense aí se é isso mesmo. Aconteceu uma situação que vocês ficaram com raiva, irritados ou irritadas, que vocês quiseram cortar a relação, tirar a pessoa do seu Instagram, Facebook, apagar telefone, bloquear o WhatsApp, que é uma coisa muito comum que acontece agora. Às vezes vê a pessoa no trabalho, mas bloqueia ela no WhatsApp. Gente, eu já vi isso acontecer tanto que vocês não têm ideia. Enfim, acontece alguma coisa. A última coisa aí que aconteceu, já tem um tempo, enfim, aquela pessoa que talvez vocês estejam com um pequeno ranço, que vocês não gostariam de ver essa pessoa agora. Como disse a Bia, é uma pessoa que agora vocês não queriam dividir a sala. Beleza, guarda isso aí com vocês, porque isso é uma coisa íntima. Vocês não precisam expor.
É provável que quando tenha acontecido a vivência, vocês tenham sentido frustração, decepção, porque vocês esperavam uma postura da pessoa ou uma lealdade, e isso não foi tão recíproco. A pessoa pode ter mentido para vocês, pode não ter tido um cuidado com alguma coisa, pode ter sido grosseira, rude. Isso aí são características que eu posso aqui elencar de uma maneira geral. Ou alguma outra coisa nesse sentido. E aí, se foi uma vivência do real ali, né? Acontecer, você estava frente a frente de uma pessoa e você percebeu algo não legal, a pessoa te confrontou, ou você confrontou a pessoa e você não disse o que você gostaria, você vai para casa. O que acontece quando você vai para casa? A gente não desliga da situação. Que é a palavra que eu acho que foi acho que foi o Toninho que usou, de remorso, de remoer, de ficar ressentido, é o ressentimento. Mas não é só o ressentimento de tipo, poxa, mas fulano poderia ter sido diferente, poderia ter agido diferente. Não, é aquela coisa assim, cria na sua mente, vamos pensar que pensamento é criador, né? Pensamento é criação, a gente sempre fala disso. Pensamento é energia, a gente é vibração, a gente cria um palquinho na cabeça, onde está você e a pessoa. E aí, você e a pessoa, o que vocês fazem? Conversam a mesma conversa de novo, só que com uma diferença. Que como é você que está dirigindo a cena, você muda o diálogo. Podia ter falado isso? Por que eu não falei daquele jeito? Por que eu simplesmente não dei as costas para a pessoa e fui embora? Não, mas por que eu não falei isso? Eu deveria ter falado isso? Eu deveria ter dito aquilo? Oh, por que eu não falei isso? Por que eu não lembrei essa pessoa disse disso, daquela e daquela vez que ela precisou de mim, que veio me pedir ajuda? A gente cria uma conexão mental. Quando a gente fala de processos obsessivos, a gente não fala muito ainda, e deveríamos falar mais, dos processos obsessivos de encarnado para encarnado. Esse é um caso. Que se a gente fica, às vezes, com o pensamento tão preso naquela situação, a gente cria um processo obsessivo, de encarnado para encarnado. Aí você sonha com a pessoa, você sonha com a situação. Aí passa 3 dias, você desconectou um pouco da história, mas você acorda com mau humor, você acorda irritada. Eu costumo dizer muito isso para os meus clientes. Às vezes eles chegam e falam assim, estou irritado, estou cansado. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Não. Eu falei assim, então vem cá. Me conta o que você fez ontem. E anteontem? Ah, foi... Não, mas foi isso aqui que me irritou. A gente não para. A gente está sempre acelerado. Então, às vezes é difícil constatar. Com essa conexão mental, sem esse distanciamento psíquico, psicológico mesmo, da situação, fica muito difícil. Pensa naquela coisa que, infelizmente, às vezes a gente tem, que parece que a gente se torna um vulcão mesmo. Que acho que não tem expressão melhor. Ou talvez barragem. Vamos pensar na barragem ali, que infelizmente, né, a situação que aconteceu ali em Brumadinho. Quando uma barragem se rompe, ela devasta tudo que está pela frente, independente do que é. Ela não vai escolher. Quando você reprime seus sentimentos de raiva ou vai nutrindo uma conexão mental assim, de repente, a sua barragem interna de sentimento, ela se rompe. E aí, o que acontece? Você devasta todo mundo que está... Comumente, você devasta quem está dentro da sua casa, que é o mais próximo. Às vezes, seu problema foi no trabalho, foi em outra esfera, mas você acaba descontando nas pessoas mais próximas. Rompe a barragem. Tem aquela sangria ali de sentimentos que estavam reprimidos. Reprimidos aonde? Nas vasilhinhas da geladeira. E aí, por que as vasilhinhas da geladeira? E não é à toa. A gente tem mecanismos de cuidado e de defesa psicológico. Exatamente, Camila, é isso aí. A gente, se tem uma coisa que, enquanto humanidade, nós evoluímos muito bem, foi em esconder nossos sentimentos. A gente tem muita aptidão nesse sentido. E não é à toa, não. A gente tem dificuldade de lidar com os nossos sentimentos.
de estar de frente aos nossos sentimentos. Nós temos dificuldades de iluminar os nossos pontos que precisam de luz, as nossas qualidades não tão legais, né? As nossas potências que precisam ser ressignificadas, a gente tem dificuldade de olhar para elas. E a gente tem uma separação muito grande, que é até além, né, historicamente do mundo, que a gente separou uma época aí, corpo e mente, como se tudo fosse diferente. E não, é tudo um todo. Não é corpo e mente, é tudo um todo. Tudo ali está num funcionamento em conjunto. O corpo, o espírito, o perispírito, faz tudo parte de um funcionamento em conjunto. Por que eu digo isso para vocês? Quando eu falo de mecanismos de defesa, se num potinho tinha feijão, no outro tinha coalhada, e no outro tinha uma outra coisa que eu não nomeei nem o que era, na Tupperware, se aquilo ficar na geladeira por muito tempo, nem a geladeira vai sustentar aquele alimento sem estragar. Assim é a mágoa. É o melhor comparativo que tem de mágoa. Uma água ruim, uma coisa ruim que a gente está guardando ali, né? Que produz e que é uma das coisas que alimenta o não perdão. A mágoa fica ali guardada, o ressentimento ele fica ali guardado, e se ele não é refletido e trabalhado, daqui a um tempo ele começa a feder. Literalmente, fedeu, deu ruim, gente. Nada vai segurar, nem a Tupperware com a vedação maravilhosa. Pensando aí quando você tem um mecanismo muito bom de esconder, de driblar seus sentimentos, o que não é um ponto positivo, viu? Ter esse mecanismo não é bom, não. É bom, nesse caso, você ser uma velha e boa vasilhinha de que bom, ou não ter nem a vasilhinha de que bom na geladeira. Guardar e reprimir esses sentimentos é danoso. Para quem guarda, e para o outro lado também, mas principalmente para a geladeira que abriga esse sentimento. Mas e aí, né? Aí vai entrar o ponto que eu estava falando aqui da discordância, né? Que eu disse para vocês. Como eu quis começar falando do perdão, pela influência que o cristianismo, inclusive o cristianismo católico, tem sobre a gente, e a gente, às vezes, enquanto espíritas, nós repetimos a mesma coisa de centralizar tudo em nós. Não é só a gente. Não é só nós. Não é tão assim. Não é tão exato o sentido de... não é ipsis literis, assim, não é 1 mais 1, 2, que se alguém me magoou, é porque aquilo que aquela pessoa fez eu tenho, que é uma coisa que eu já ouvi. Não é assim que funciona. Quando a gente diz de sentimento, a gente não está falando de cálculo matemático. Quando a gente diz de sentimento, nós estamos falando de singularidades. Eu não conheço a história de vocês, a história de vida, mas eu tenho certeza que se eu sentar com algum de vocês aqui para tomar um café, eu vou sair convicta que vocês enfrentaram diversos desafios e hoje vocês estão aqui. Desafios que são singulares, as histórias de vocês. Mas hoje vocês estão aqui. Depois de tudo, vocês estão aqui, pensando sobre isso, sobre perdão. Na nossa lei de sociedade, o Livro dos Espíritos nos provoca muito isso, a gente tem uma necessidade de viver em sociedade. Então, quando a gente fala de perdão, quando a gente fala da responsabilidade, substituindo aí por culpa, ela é coletiva. Tem a minha parcela individual? Tem. Mas ela é fruto da vivência do coletivo, de estar com o outro. É uma coisa que eu amo dizer, gente. Não tem nada melhor do que namorado, marido, esposa, mãe, filho, tia, primo, avó, porque essas pessoinhas são personal trainer do nosso espírito. Que é a pessoa que irrita mais a gente, ou que a gente, às vezes, quer deixar ali de lado por alguma questão, mas pensa assim, não posso, ou não devo, do que a nossa família. Quando a gente fala de ressentimento e quando a gente fala de perdoar, a gente já começa partindo do pressuposto que eu tenho que mudar o meu sentimento a partir de alguém que me afetou. Se me afetou,
é porque eu permiti ter alguma relação com aquela pessoa. Um desconhecido pode te magoar? Pode. A proporção vai ser infinitamente menor do que alguém com quem você tem proximidade. Então, é um afeto que foi corrompido. Aconteceu alguma coisa ali naquela relação. Como eu disse, uma mentira, uma deslealdade, uma grosseria, uma quebra de expectativa. Algo aconteceu ali. Mas e aí? Depois disso tudo, da gente falar disso tudo, o que a gente faz? Né? O que Hamed nos provoca para a gente fazer algumas ferramentas que ele diz para a gente fazer que fazem diferença nesse ponto. Primeira coisa que ele propõe um distanciamento psíquico, que é o que a gente já vinha falando aqui um pouquinho. Desligar um pouco dessas situações, não reensaiá-las na mente, afastar um pouco a vivência, se retirar um pouco do convívio. Por que eu estou voltando nesse ponto da culpa individual? Porque quando a gente coloca isso muito nas nossas costas, a gente começa a assumir uma postura de super-heroína ou de super-herói. E aí a gente começa a se cobrar de uma maneira, às vezes, hipersevera, e a gente começa a fazer, sem perceber, o exercício do perdão como perdão social. Não um perdão que partiu de uma consciência que refletiu. Inclusive, eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, perdão vem do latim, que é doar. Doar o quê? Mas aí, né? Não falei que é perdão, não falei que perdão, agora eu falei que perdão é doar, mas doar o quê? Quando a gente faz esse distanciamento, vamos lembrar que todas as vezes que Jesus tinha alguma questão, algum ponto, ele subia ao Monte das Oliveiras. Ele se afastava. Ele se distanciava para refletir. E aí, no ponto 2, para mudar isso, e aí por isso que eu achei que a música do Toninho vem muito bem a calhar, que meu ponto 2 aqui, baseado no Hamed, e tudo com abraçando o Hamed, é desacelerar. Quando a gente está com raiva, irritada, a gente tende a ficar hiperacelerado. Porque tem aquela sensação, às vezes, de você ter sido passado para trás. E é como se você não pudesse ser passado para trás. Então, você tem que dar um troco, você tem que dar uma resposta. É aquela famosa coisa assim, não posso fazer papel de trouxa. Mas aí é que tá. Para quem? Papel de trouxa para quem? Você foi passado para trás de quem? A competição é com quem? Então, é desacelerar. É aquela coisa assim, às vezes você pensou até uma resposta, uma postura, mas vale mais aqueles 5 minutos em que você se retira. E aí ele diz, faça uma prece. Gente do céu, eu não sei vocês, mas eu vou falar por mim. Em alguns momentos que eu estou aflita, angustiada ou irritada, não é fácil fazer prece. Parece que o Wi-Fi da gente com Deus não está dando certo. Está dando certo. André Luiz deixa isso muito nítido no livro da Libertação, quando ele fala assim, toda prece é ouvida. Até mesmo no momento de desespero, até mesmo quando os sentimentos estão confusos e conturbados. Não existe prece que não é ouvida. Mas, às vezes, a gente tem a sensação que o nosso Wi-Fi com Deus está falhando. Aí você começa a fazer a prece, quando você vê, você já está pensando em outra coisa. Quando você viu, você já distraiu. Aí você voltou para a prece de novo. Aí você começou a fazer a prece, distraiu de novo. Insista. Faça em voz alta. Às vezes, quando a gente faz só no silêncio da nossa mente, é mais complicado mesmo. Faça em voz alta. Pode ser meu Deus, o que eu faço nessa situação? Me ajude a clarificar aqui meu coração, minha mente nesse momento. Se retire um pouco. Tem tempo. Há tempo. Para você pensar, para você ressignificar aquela vontade de passar a cara da pessoa no asfalto, no chapisco, sustigar a pessoa,
ver se ela entende. Aquele desenho mental de, às vezes, tentar partir a cabecinha da pessoa, ver se ela entende alguma coisa, ver se ela entende o seu sentimento. É um ponto muito importante. E aí, um terceiro ponto, que aí é um ponto que a Bia já adiantou e eu quero frisar com muita ênfase. Não é porque nós somos espíritas e acreditamos piamente que nós temos uma missão e a gente sabe que a gente tem uma história pretérita, um passado, coisas que nós viemos aqui para cumprir e fazer, que você tem que aceitar permanecer em relações abusivas, nocivas. O Hamed, ele usa um termo que ele fala assim, às vezes a gente passa a nossa existência inteira buscando álibis reencarnatórios para justificar estar do lado de uma pessoa que nos fere. Isso é muito sério. Se você não põe limite na convivência com o outro, conseguindo entender o ponto que te machuca e te desrespeita, não dá para exercitar o perdão. E aí eu vou te explicar por quê, porque está conectado ao que vocês falaram de auto-perdão. Para que eu me auto-perdoe, eu tenho que entender que eu estou em evolução. E não é simplesmente isso, que isso a gente fala sempre. É entender que a gente está numa gradação de uma caminhada. Há 5 anos atrás, eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Há uns domingos atrás, eu fiz uma pergunta assim numa palestra. Gente, vocês queriam ser a pessoa que vocês eram 5 anos atrás? Ninguém quis. E a 2? Não quiseram também, não. E a 1? Também não. Ninguém quis voltar. A gente está seguindo. Como própria aí a nossa lei da vida, aí, da nossa leis morais da vida nos dizem. Prosseguir, progredir é uma lei. E a gente está prosseguindo nessa marcha. E a gente está seguindo nesse ponto de evolução. É muito importante a gente entender que quando a gente pensa isso, sempre vai ter, sempre, alguém mais evoluído que eu, que tem uma compreensão um pouquinho melhor, e sempre vai ter uma pessoa atrás. Então, pensa no seu lugar, do mundo. Tem um companheiro ou companheira atrás de você, que às vezes está usando a sua postura como exemplo do que fazer. E você está à frente. Olhando para frente, às vezes pensando assim, olha, aquela provocação que o Jorge Larra fez foi muito boa. Olha, aquela fala, aquela leitura que o Ademir fez foi muito interessante. Então, a gente está com os olhos antenados, assim, buscando. E não é só quando a gente está aqui, não. É o tempo todo na vida. A prova mais sutil e bonita que a boa nova e a centelha de Deus habitam em nós são as nossas posturas diárias. A boa nova é o nosso coração. A boa nova do Cristo somos nós. À medida que a gente consegue compreender e viver. Então, se eu entendo isso, eu não fico me culpando, me punindo, por mais que eu entenda aí, que inclusive a Juscelia não quis dizer isso, mas eu já vi muitas pessoas compreenderem desse jeito, por isso que eu quis ressaltar. Não é pegar um chicotinho e falar assim, poxa vida, eu já li 5 obras básicas, já li todos os livros do André Luiz e estou aqui ainda num ponto difícil. O que está acontecendo comigo que eu não melhoro? Aí é engraçado que eu fico pensando assim, eu fico imaginando os nossos mentores pensando assim, coitado, gente, eu não sabe o tanto que já melhorou, na outra encarnação era tão mais difícil, está se cobrando tanto, pobre, gente. Então, assim, não é se chicotear, não é ficar carregando esse fardo de culpa e achar que a gente tem que alcançar uma perfectibilidade. É retirar essa capa superprotetora. A gente tem, às vezes, uma coisa assim que, eu não sei, eu não acho que vocês falaram nesse sentido, não. A Lenita também citou um pouco isso, o Toninho também, não acredito que vocês falaram nesse sentido, mas, às vezes, habita em nós um resquício da 5ª série. Na 5ª série, tem muito aquelas respostinhas que a gente dá para os coleguinhas, fala, o que vem de baixo não me atinge. Aí tinha até uma resposta assim, experimenta sentar no formigueiro, que era a técnica, né, da respostinha.
às vezes, a gente ainda tem esse ímpeto, porque dói. Se decepcionar, dói. E para além da gente querer ter a nossa evolução e sentir ela cada vez mais palpável e ver que nós estamos melhores, a gente também não quer sentir mais dor. A gente não quer se frustrar e se decepcionar com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Só que, novamente, como nós somos seres singulares e nós estamos falando de sentimentos, isso tende a acontecer muito. Porque a nossa compreensão do outro, a gente conseguir entender por que que alguém se equivocou ou foi desleal conosco, ela vai variar de acordo com o ponto que eu estou hoje na minha evolução. Então, pode ser que tenham pessoas que vocês viveram alguma coisa que vocês já perdoaram, mas tem gente que agora vocês não conseguem ainda perdoar. O problema não é vocês ainda não perdoarem. Entendam. O convite não é esse, assim, perdoe hoje, já passou da hora. Não, não é isso. O convite maior é abrace as coisas que te incomodam. E não é abraçar no sentido assim, oi, defeito, nunca mais vou te largar, vem cá, vamos viver essa encarnação toda, na próxima a gente conserta. Não é isso. É no sentido assim, vamos lá. Vamos ver aqui o que é que não está legal. Eu gosto muito de citar Paulo de Tarso. Eu amo esse livro, né? O Paulo Estevão, é uma das minhas obras preferidas aí de Emmanuel. Paulo, né? Antes Saulo, após Damasco e toda a questão com Ananias, a cegueira, antes de fazer aí, de ser um disseminador do evangelho, ele retira um tempo e vai para o deserto. Se ninguém leu esse livro, eu estou dando spoiler, mas é pequenininho. Ele vai para o deserto e fica lá 3 anos. Aí a gente pensa assim no início, né? Nossa, gente, Jesus, Deus está dando uma folga para esse homem, né? Que passou um bocado, vai ter que passar mais, então vamos dar uma folga. Não, ele foi para o deserto trabalhar com Áquila e Prisca, que eram cristãos que ele perseguiu. Ele teve que conviver diariamente com os dois. Mas olha que houve um afunilamento. Ele ficava no deserto, no tiar. É uma coisa que exige, né, paciência, fio a fio, ponto a ponto, para se reaver com aquela questão. Então é isso, perdoar, olhar as nossas questões, vou deixar você falar bem, levam tempo, exigem da gente tempo, exigem esse pensamento mais controlado para isso. E é importante a gente pensar, e aí é só através, quando a gente não tem esse auto-amor, a gente pensa com culpa, com, eu sou fraca porque eu sinto isso, a gente mata o diálogo, porque você fica com tanta vergonha da pessoa que você fez alguma coisa, que você não conversa com ela. Você não tem coragem de olhar para ela. Não olhando para si, sendo tão duro consigo mesmo, é mais difícil ainda de você perdoar o outro. Se você já está sendo tão duro com você, por que você vai dar colher de chá para o outro? É muito importante a gente entender isso. O auto-amor, o auto-perdão e o perdão. Antes de finalizar, vou deixar a Bia falar, porque já estou vendo aqui que eu passei 3 minutos. Pode falar, Bia. Quando você fala, né, cita aí a passagem de Paulo de Tarso, que ele vai para o deserto, eu já fui uma pessoa muito explosiva, língua afiadíssima, me orgulhava disso, não. Mas hoje eu vejo assim, de dar o tempo. E esse dar o tempo seria o deserto? Dar o tempo tanto para a pessoa que me magoou, ou tanto para a pessoa que eu magoei. Ou, nos dias de hoje, seria o deserto de Paulo. Sim e não. Vou explicar. Sim, porque, como eu disse, boa parte das nossas mágoas pedem um distanciamento, sabe? Aquele momento em que a gente se recolhe, porque quando a gente se recolhe, se aquieta, a gente consegue conter mais as nossas reações.
Eu cresci ouvindo aquela coisa assim, de algumas pessoas também, familiares. Não, fulano é brabo, fulano não leva desaforo para casa. Isso, aí não reflete, não pensa, discute lá na rua mesmo, não volta nem nada, e é a competição que a gente está falando, né? Por que eu falei não? A gente tem uma coisa do tempo, e quando aí eu vou voltar e já vou até ir finalizando, te respondendo, Bia. O que é perdão, então, gente? Compreensão. A gente poderia resumir a isso. Compreender. Quando a gente compreende, a gente alcança uma liberdade, a gente ressignifica as coisas. Para compreender, eu tenho que fazer todos esses passos aqui, ter paciência. Lembra que eu falei que perdoar vem do latim doar? É doar tempo. Quando a gente está magoado, magoada, a gente não quer doar tempo para aquela questão, porque fere, incomoda. A gente quer resolver mais rápido, a gente tende a querer resolver mais rápido, ou até pensar aí que deixou lá, não estou nem lembrando mais disso, não, fulano não faz diferença nenhuma para mim mais. Não, a gente tem que doar tempo, se debruçar, realmente se estudar. A gente sempre usa como espíritas autoconhecimento, né? Quer evoluir? Vamos lá, autoconhecimento, é uma palavra que a gente usa muito. A gente tem que começar a usar persistência junto com o autoconhecimento, que não é fácil. Não é de um dia para o outro, não é depois de ler as obras, não é. O autoconhecimento, a gente vai se conhecendo até o dia que a gente desencarna e depois. A gente tem uma gradação, uma continuidade disso. Então, é doar esse tempo. E por que eu disse que é sim e é não? Cada situação vai exigir da gente uma postura. E tem situações que a gente precisa pensar num timing, que é de não deixar para depois. Porque, às vezes, o deixar para depois, ele vai acarretar muito mais coisas. Isso é muito comum em algumas famílias que, às vezes, se encontram no Natal, no Ano Novo, tem aquela super discussão, e aí pensa assim, vou deixar para depois. Aí vê a família, vai ver a família só no outro Natal. E aí acontece, infelizmente, uma fatalidade e essa família desencarna. Gente, isso é real. Isso pode acontecer. E aí? É um timing. É pensar no que fazer, como fazer, a hora de fazer. Por isso que eu disse, não há receita, é da vivência do singular. É não atropelar o seu sentimento, é elaborar o que está te magoando, esse ressentimento. Pensar nisso aí, acho que foi Camila e Jusilei, elas falaram bem, de uma maneira bem semelhante. Não é exato, o sentimento não é exato. Se a pessoa foi grossa com você, você está chateada porque você também é uma pessoa grossa. Não, não é isso. Mas se aquela pessoa adentrou de fato o seu tempo interior, tem alguma coisa ali que você tem que pensar sobre você. Relação são duas pessoas. Por isso que eu falei que a gente tem que tomar cuidado para não culpar só a gente. São duas pessoas. O fato é entre duas pessoas. É uma relação. É atrito. É ali mesmo, do relar mesmo. Então, é pensar, qual que é a parte que me cabe nisso que aconteceu? O que eu tenho que melhorar? Por que essa pessoa me magoou, hein? O que ela acionou aqui dentro de mim que eu posso aproveitar para melhorar? Sem acobertar, a Hamed deixa isso muito claro, não seja conivente com a atitude equivocada do outro. É muito importante que a gente se preserve e pense no limite da nossa saúde mental, que é uma coisa que a gente tem dificuldade. Com essa coisa do princípio muito efetivamente, eu tenho que perdoar 70 vezes 7, tenho que ser extremamente amoroso. Amor é construído na convivência diária, comigo e com o outro. Não vamos nos obrigar e usar o perdão como uma estratégia social. Vamos que esse perdão, que quando eu digo assim, Ademir, me perdoe, não seja simplesmente isso. Eu digo assim, Ademir, me perdoe porque eu pensei isso, isso e isso, e eu acho que eu te coloquei numa situação ruim. Hoje eu vejo e agiria diferente. E sem vou te deixar falar. E sem condicionar
O Evangelho coloca muito isso para a gente. Não condiciona o seu perdão a questões de humilhar o outro, não. Perdoa, se liberte, compreenda e tenta entender porque que o outro agiu dessa maneira, mas sem condicionar o seu movimento a ele te pedir desculpa também, a te dar uma resposta. Aprender a perdoar, ressignificar as nossas dores é um movimento primordialmente nosso. O que vier do outro é do outro. Acho que foi até a Camila que falou isso aí. Pode falar, minha querida. Ô, Priscila, é um comentário que eu vou fazer. Não é uma pergunta e aí você responde o que você acha que deve. Há anos atrás, eu morava em Minas, em Juiz de Fora, eu conheci mãe e filha, através de umas amigas. E tinha uma parenta dessa família, dessa mãe e filha, que trabalhava de empregada doméstica na casa dela. E ela foi mandada embora e julgada, dizendo que ela tinha cometido um erro lá dentro de casa, eu não sei qual, não tenho certeza se foi alguma coisa que sumiu e culparam ela. E essa moça que foi julgada, depois de alguns anos, veio a adoecer. Ela sabia que ela ia desencarnar. Então, ela pediu para que chamasse essa prima e essa tia para se explicar que ela não tinha feito aquilo. E elas não foram. Porque ela queria só... eu vou usar a palavra pedir perdão, mas pedir perdão por uma coisa que ela não tinha feito. Entendeu? Mas sim se explicar que não foi ela que tinha feito aquilo. E elas não foram. E elas contaram isso, na época, eu conhecia o espiritismo, mas eu não estudava o espiritismo como eu estou fazendo de algum tempo para cá, né? Que eu tenho muita estrada ainda. E na época eu fiquei pensando, eu falei, como que uma pessoa chama a outra para pedir perdão por uma coisa que naquele momento não errou e as pessoas não foram para ouvi-la? Essa pessoa desencarnou e elas contaram isso com a maior boca cheia, com maior satisfação, com maior orgulho. E essa que desencarnou eu não conheci, mas eu conheci essas que não foram, entendeu? Então eu fico pensando, assim, tem alguma coisa que acontece na minha vida, claro, eu moro sozinha, não tenho marido, não tenho filhos, mas eu tenho contato com algumas pessoas. Tinha um casal que morava aqui em cima, e eu chamei o rapazinho, eu falei assim, olha, compra uma borrachinha para a mangueira da máquina, que está vazando água, está molhando toda a lavanderia, vocês estão pisando em cima, custa R$2 cada veda-rosca, né? Não sei o nome daquela borrachinha preta. Aí ele pegou, deturpou a minha conversa, mas eu não sabia que ele tinha feito isso. Aí eu estou aqui, em casa, toco o meu celular, era um áudio que tinha entrado da esposa dele, eles moram juntos, não são casados oficialmente, mas não importa. Ela está agora está grávida, não moram mais aqui. Aí ela manda um áudio para mim, mas acabando com a minha raça. Entendeu? Mas assim, aquela grossa, estúpida, malcriada, tudo, tudo. Eu fiquei ouvindo aquele áudio e falei, que é isso? Aí eu me lembrei de uma frase que eu peguei para mim. O que Jesus faria no meu lugar? Aí eu, respirei fundo, me acalmei, porque na hora eu me abalei. Eu me acalmei, saí no fundo do meu quintal, subi metade da escada, chamei por ela, com o telefone na mão, o celular na mão. Falei, faz favor. Aí eu botei o áudio que ela me mandou. Eu falei, por que você está me mandando esse áudio? O que aconteceu?
Ah, porque meu marido disse isso, disse aquilo outro, eu falo um monte de coisa, nervosa, no mesmo tom que usou no áudio. Eu parei e fiquei olhando para ela. Eu falei, você me chamou para perguntar se eu falei isso? Porque ele não prestou atenção quando eu falei. Porque ele estava com uma moto nova, ele parecia uma criança que ganhou um brinquedo que não queria nem saber de comida, queria brincar. Eu falei, então ele levou tudo ao contrário para você. Eu vou ligar para ele agora que ele me deixa estressada. Eu falei, olha, se ele te deixa estressada é porque você permite. Porque eu não vou me estressar. Porque eu não disse isso. Aí ela fez, tá, então tá bom. Não é? Então são coisas que acontecem na vida que eu comecei a aprender a respirar fundo e não retrucar. Porque se fosse alguns anos atrás, eu retrucaria sim. Era bateu, levou. Eu já disse isso no grupo. Hoje, eu já penso diferente, eu acho diferente. É aquela pergunta que você fez na palestra que você deu. Você queria ser o que você era 5 anos atrás? Não. Há 2 anos atrás? Não. É isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada, gratidão. Vou comentar 2 coisas brevemente sobre isso. Sobre o primeiro caso, e é um ponto muito importante, que às vezes o exercício do perdão ele é solitário. Pode ser que a pessoa que se sentiu magoada com você não queira te ouvir e nem te ver. E não dá para depender, por isso que eu disse. É um exercício muito seu ressignificar o que tem dentro. Não, Por Priscila, causa dessa primeira... a primeira história não aconteceu comigo, não. Eu fiquei... Eu entendi. Me contaram. Eu A entendi, mas própria pessoa usando... me contou. Sim. Eu entendi, mas usando mesmo essa história, porque às vezes a gente quer de fato ter uma resposta e um encontro ali com aquela pessoa, né? Até reconstruir a relação. Mas também é da escolha da pessoa, como elas tiveram aí, infelizmente, essa postura, mas é do ponto de evolução do que elas conseguem, né? Nessa história, né? Nessa trajetória. Agora, no seu segundo caso aí, a estratégia do diálogo é uma arte que desmonta. Só que é isso, né? Nem sempre a gente consegue controlar, educar, não é nem controlar, é educar nossas reações e sentimentos mediante alguma coisa. Por isso a importância, né, do respirar, né? Do se haver, né? Peraí, eu tô igual um vulcão, agora não é o momento de eu ir lá, deixa eu esperar um pouquinho, eu vou lá. Não, agora eu já consigo. Então é isso, sabe? É entender, e é um tempo que é de cada coração. Não dá para ter uma receita assim. Eu chegar aqui e falar com vocês, gente, vocês esperam 36 minutos, depois de 36 minutos vocês podem ir lá responder. Não, não dá. Não é assim, é singular, é de cada coração. Eu passei Eu tenho já, são feito. 8. Sim, é isso. Gente, eu já passei aqui muito do meu tempo, mas eu estou muito feliz. O que eu tinha para dizer para vocês um pouco era disso. E eu quero terminar com uma pergunta, assim, agradecendo imensamente pela participação. Eu amo. O Ademir está doido para jantar. Comigo. Eu imagino que tem mais gente aí que, inclusive, até já fugiu para jantar. Mas eu quero dizer uma coisa: é muito importante a gente pensar nessa questão do perdão, da mágoa e do ressentimento. Com o que a gente gasta energia da gente? Vale a pena gastar energia, sabe? Essa potência divina que nutre o nosso espírito, vale a pena gastar com algumas coisas, com alguns sentimentos? Então, pensem nisso, assim, com o que vocês têm gastado? Essa potência de Deus que habita em nós, vocês têm gastado com o quê? Então, é isso. Gratidão, Priscila. Eu esqueci de desmutar o microfone. Muito obrigada, viu? Que Jesus te abençoe. Foi muito bom a reflexão. Amém. Não. Vou fazer a prece, ok, entendi.
Sente à vontade, vamos fechar nossos olhos. Continuando essa conexão com Deus, com o nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer por esse domingo maravilhoso, esse encontro aqui maravilhoso e incrível com vocês. Que possamos acarinhar o nosso coração, abraçar aí as nossas questões, compreendendo-as cada dia mais, entendendo o nosso lugar de trabalho na seara divina, na seara da terra, o nosso potencial de ser luz, de ser amor, de ser boa nova. Nos colocarmos nesse lugar de evangelho. Evangelho que edifica com o nosso olhar, com o nosso abraço, com o nosso afago. Que sejamos cada dia mais felizes e de bem, com o nosso estado evolutivo que a gente tem hoje, cientes de que podemos caminhar mais e mais e que estamos caminhando, para que o nosso coração seja cada vez mais um porto de boas virtudes, de afeto e de aconchego para a gente mesmo, para as nossas famílias e para quem chega próximo a nós. Que esse nosso encontro possa emanar energias para as nossas casas, para as nossas famílias, famílias que moram conosco, famílias que estão em outra cidade, outro estado, e para esse nosso Brasil, para essa nossa terra como um todo. Obrigada, Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigada. Uma boa noite.